Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, nasceu em Tarso, uma cidade importante na Cilícia romana. Tarsus era uma cidade vibrante e cosmopolita, conhecida por sua rica história e cultura. Situada na encruzilhada de importantes rotas comerciais, Tarsus era um centro de aprendizado e filosofia, influenciado tanto pela cultura grega quanto pela romana. Ele era um judeu da tribo de Benjamim, profundamente orgulhoso de sua herança. A tribo de Benjamim tinha uma longa e ilustre história dentro do povo de Israel, e essa herança era uma fonte de grande orgulho para Saulo e sua família. Sua família era fariseu, seguidora rigorosa da lei judaica. Os fariseus eram conhecidos por sua estrita observância das tradições e leis judaicas, e essa devoção era evidente na vida cotidiana da família de Saulo. Essa criação incutiu em Saulo um profundo conhecimento das Escrituras e um compromisso apaixonado com sua fé. Desde jovem, Saulo foi ensinado a valorizar e respeitar as Escrituras, e ele se dedicou ao estudo e à oração com fervor. Reconhecendo seu intelecto aguçado, a família de Saulo o enviou a Jerusalém para estudar comigo, um rabino renomado e uma autoridade líder na lei judaica. Jerusalém era o coração espiritual e acadêmico do judaísmo, e estudar lá era uma grande honra e oportunidade. Esse período de estudo intenso solidificou ainda mais seu conhecimento da tradição judaica e o preparou para uma vida dedicada a Deus. Em Jerusalém, Saulo mergulhou nos estudos, aprendendo com os maiores eruditos da época e participando de debates teológicos rigorosos. Saulo se destacou em seus estudos, dominando as complexidades da lei e teologia judaicas. Ele rapidamente ganhou a reputação de ser um estudante brilhante e dedicado, com uma mente afiada e uma paixão pela verdade. Ele era conhecido por sua mente perspicaz, sua habilidade em debater e sua dedicação inabalável às suas crenças. Saulo não apenas absorvia o conhecimento, mas também o questionava e o defendia com vigor, ganhando o respeito de seus professores e colegas. Ele emergiu de sua educação como um fariseu devoto, totalmente convencido de que o caminho para a salvação estava na estrita obediência à lei mosaica. Para Saulo, a lei era a base de sua fé e identidade, e ele acreditava que a observância rigorosa era essencial para agradar a Deus. Eu acreditava que Jesus de Nazaré, que afirmava ser o Messias, era uma ameaça ao judaísmo. As reivindicações de Jesus e seus seguidores pareciam desafiar tudo o que Saulo tinha aprendido e defendido. Essa crença alimentou meu zelo em defender minha fé, levando-me a tomar medidas drásticas para proteger o que eu considerava ser a verdade, preparando o cenário para minhas ações contra os primeiros cristãos. Saulo estava determinado a erradicar o que ele via como uma heresia perigosa, e isso o colocou em rota de colisão com os seguidores de Jesus, marcando o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Saulo, movido por suas convicções profundas e inabaláveis, via o movimento cristão florescente como uma heresia perigosa que ameaçava desestabilizar a ordem religiosa estabelecida. Ele considerava as afirmações dele sobre Jesus como o Messias como blasfemas e uma ameaça ao próprio fundamento do judaísmo, uma fé que ele tinha jurado proteger a qualquer custo. Essa ameaça percebida acendeu um zelo inflamado dentro dele, levando-o a se tornar um feroz perseguidor dos primeiros cristãos. Ele acreditava que, ao erradicar essa nova seita, estava cumprindo um dever sagrado. Eu participei ativamente da perseguição aos seguidores de Jesus em Jerusalém, acreditando que estava servindo a Deus, silenciando o que eu considerava uma seita perigosa e herética. Eu estava convencido de que minhas ações eram justas e necessárias. Suas ações não se limitaram à intimidação e ameaças verbais. Ele estava determinado a erradicar essa nova fé pela raiz. Ele caçava ativamente os cristãos, arrastando-os de suas casas e aprisionando-os, muitas vezes sem julgamento justo. Sua determinação era implacável e seu zelo inquestionável. Seu papel no apedrejamento de Estevão, considerado o primeiro mártir cristão, demonstrou a extensão de seu zelo. Ele não apenas assistiu, mas também aprovou e facilitou a execução.
Saulo ficou de pé, aprovando a execução de Estevão, segurando as capas daqueles que estavam atirando pedras. Ele acreditava que estava defendendo a pureza de sua fé. Este evento, gravado em sua memória, destacou a intensidade de sua oposição à fé cristã. Ele se via como um guardião da tradição, um defensor da fé contra o que ele via como uma ameaça perigosa. Mal sabia ele que essa mesma fé que ele tão veementemente se opunha logo o consumiria. A jornada de Saulo estava apenas começando, e o destino tinha planos surpreendentes para ele, que mudariam não apenas sua vida, mas a história do cristianismo para sempre. Deixando Jerusalém, Saulo partiu para Damasco, armado com a autoridade do sumo sacerdote. Sua missão era clara: prender quaisquer seguidores de Jesus e trazê-los de volta a Jerusalém para serem julgados. Ele estava determinado a erradicar esse movimento crescente que ele acreditava ameaçar a própria estrutura do judaísmo. Seu coração estava cheio de justa ira, convencido de que estava cumprindo a vontade de Deus. Ao me aproximar de Damasco, uma luz ofuscante de repente brilhou do céu, envolvendo-me em sua intensidade. Caí no chão, cego e trêmulo. Uma voz estrondosa dos céus: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A voz, cheia de poder e tristeza, atravessou o ser de Saulo, sacudindo-o profundamente. Quem é você, Senhor? Eu gaguejei, o medo tomando conta do meu coração. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, respondeu a voz. Este encontro, um momento crucial na história, marcou o início da transformação de Saulo. Cego pela luz, Saulo foi subitamente envolvido por uma presença divina que ele não podia compreender. A intensidade da luz era tão forte que ele caiu ao chão, incapaz de ver. Seus companheiros, confusos e assustados, o conduziram a Damasco. Eles o guiaram cuidadosamente, pois ele não conseguia enxergar nada ao seu redor. Em Damasco, Saulo permaneceu sem enxergar por 3 dias. Durante esse tempo, ele se isolou em um quarto escuro, tentando entender o que havia acontecido. Ele não comia nem bebia, perdido em profunda reflexão. Sua mente estava em tumulto, revivendo a experiência que havia mudado sua vida para sempre. Saulo lutava com a experiência profunda que havia destruído seu mundo. Ele questionava tudo o que acreditava, sentindo-se perdido e confuso. A voz, a pergunta, a compreensão de que eu estava perseguindo o próprio Jesus, tudo me oprimia. Era como se um peso enorme estivesse sobre meus ombros, forçando-me a confrontar minhas crenças mais profundas. Eu me perguntava como poderia ter estado tão cego, tão errado. Cada pensamento era uma batalha, cada lembrança uma dor. Durante esse tempo, um discípulo chamado Ananias veio até ele. Ananias, um homem de fé, foi guiado por uma visão de Deus para encontrar Saulo. Em sua visão, Deus lhe disse para ir até Saulo e restaurar sua visão. Ananias, embora relutante, obedeceu à ordem divina. Embora eu estivesse inicialmente com medo deste conhecido perseguidor, eu sabia que devia confiar em Deus. Com hesitação, mas com fé, coloquei minhas mãos sobre Saulo. Ao fazer isso, senti uma energia divina fluir através de mim. A visão de Saulo foi restaurada, e ele abriu os olhos, vendo pela primeira vez em dias. Ao fazer isso, a visão de Saulo foi restaurada. Ele olhou ao redor, maravilhado com o que via, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. E ele foi cheio do Espírito Santo, simbolizando sua nova vida em Cristo. A transformação era evidente, não apenas em sua visão, mas em seu espírito. Este encontro marcou uma virada na vida de Saulo, uma transformação completa. Ele percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele foi batizado, declarando publicamente sua fé em Jesus como o Messias. Este ato simbolizava sua nova identidade e compromisso com Cristo. O perseguidor havia se tornado o perseguido, o caçador, o caçado. Saulo agora pregava com paixão, enfrentando oposição e desafios. Sua vida deu uma guinada dramática, e ele abraçou sua nova missão com fervor. Ele estava determinado a espalhar a mensagem de Jesus, não importando os obstáculos. Seu antigo eu desaparecendo ao abraçar sua nova identidade em Cristo. Saulo, agora Paulo, dedicou sua vida a servir a Deus e a compartilhar o Evangelho com o mundo.
Após sua conversão, Saulo passou um tempo em Damasco, Arábia e Jerusalém, buscando entender as implicações de sua experiência transformadora. Ele mergulhou nas Escrituras, agora vendo-as através das lentes de sua fé recém-descoberta. A lei judaica que ele tão rigorosamente defendia, agora o apontava para Jesus como o cumprimento das promessas de Deus. Cheio do Espírito Santo e consumido por minha nova fé, comecei a pregar nas sinagogas, proclamando ousadamente Jesus como o Messias. Essa mudança inesperada de eventos surpreendeu aqueles que o conheciam como o zeloso perseguidor. Sua mensagem, no entanto, teve reações mistas. Alguns estavam céticos, lembrando-se de suas ações passadas. Outros ficaram profundamente comovidos com sua sinceridade e o poder de seu testemunho. Apesar dos desafios, Paulo permaneceu inabalável, sua paixão alimentada pela convicção de sua experiência e da verdade que agora carregava em seu coração. Sua missão havia se tornado clara: espalhar o Evangelho de Jesus Cristo, custe o que custar.